Jesus, quando tá falando as parábolas, ele fala de maneira concreta ou de maneira abstrata? Você pergunta pra mim? Isso. A parábola é uma espécie de metáfora. Eu acho que é Parábola, meio abstrato, né? Não é? Em português, parábola é uma espécie de metáfora. É uma espécie de metáfora. Quando Deus diz que ele é nosso pai ou ele é uma figura muito mais do que pai, que não tem palavras pra exprimir, Sim, e ele tá fazendo uma analogia. É uma analogia. A maioria das vezes que Deus fala com os homens é como um pai fala com uma criança pequena. Quando você explica as coisas pro seu filho de 2, 3, 4 anos, você explica detalhada e fisicamente as coisas ou Não dá, metaforicamente? tem que usar na analogia pra simplificar ao máximo pra ele poder entender, né? Se os dias de Deus não são os nossos dias, a ordem de criação do universo tá correta ali. Só que não é um dia de 24 horas, não é isso? Como é que pode ter um dia de 24 horas antes de existir sol? Faça-se a luz. Nesse dia não tinha sol, quando não tinha dia. isso. A da nossa definição de dia é qual? O tempo que a Terra demora, não é isso? Se não tinha sol, como é que vai medir dia? Exato. Isso aí não é um dia. É uma metáfora do que tá. Isso é o tempo de Deus, não é isso? Um ciclo, como se fosse, não é isso? Então, isso aí. Ó, por exemplo, uma possível metáfora da Bíblia. Quando se diz que na história de Noé, Deus ordenou que se colocasse numa arca todos os animais e tudo mais. Nesse copo d'água, cabem um casal de todos os animais que existem nesse mundo ou não cabem? Material genético. O DNA. O DNA sim. O DNA nesse copo, nesse celular menor que o copo, é um volume menor do que o copo. Nesse celular aqui tem memória pra ter uma cópia do DNA e das variações de DNA de todos os animais. Tem 1 tera aqui. Consegue ou não consegue? Opa. Tranquilamente. Você tem como explicar isso pra um cara de 3 mil anos atrás? Nesse celular aqui vai ter uma cópia de todos os animais do mundo. De todos os animais não, mas de um espécime. Todos os animais é foda, é um DNA do caralho. Mas, tipo, de um macho e uma fêmea, como tá explicado lá, né? Sim. Um macho e uma fêmea de cada espécie do mundo vai ter aqui no celular. O cara vai entender, porque não vai entender nem porra é celular, como é que vai ter tanto animal dentro desse negócio aqui, né? Tanto é que por séculos os caras discutiram, porra, como é que pode ter tanto animal em um barco desse tamanho? Pode ter tanto animal nesse copo d'água aqui, não é isso? É isso, exatamente. Esse vídeo me fez chegar a uma conclusão de algo que era óbvio, mas que por alguma razão eu ainda não tinha conseguido chegar a essa conclusão. Vamos supor que a Bíblia seja realmente a palavra de Deus e que realmente existe uma divindade deísta que transcende o espaço-tempo, que é imaterial, eterna, sábia e tem o poder de construir e desconstruir. Bom, toda característica, né, atribuída a um Deus, um ser onipotente, onipresente, onisciente, etc. Se aquele livro ali é a palavra final e inicial, ele é o manual da vida, e eu aqui abro um parêntese, eu creio que sim, e se ele é, isso significa que sua palavra é absolutamente inerrante. Não há possibilidade de estar errado. Por quê? Porque foi inspirado pelo Logos divino, pela própria criatividade, pela própria natureza da realidade, por Deus no final das contas. E aqui a gente entra em um outro embate também, que é o seguinte, ó, será que Jesus realmente era o Messias? Será que o Messias não era Maomé? Porque assim, se a gente aceita a primeira parte, que é a origem... Lembrando que o Messias pode ser qualquer avatar em qualquer era, em qualquer lugar do planeta, né? Então a gente está chegando na era de Aquário, vai vir um novo Messias que vai passar um novo código pra gente. E aí, sei lá, né? Penso eu que não importa o Messias. Origem abraâmica, judaica, que é o Velho Testamento, isso não necessariamente significa que a gente aceita Jesus como o Messias ou Maomé como o portador da palavra final. A gente aceita que há uma divindade deísta que transcende o espaço-tempo, que existe, que é consciente, que move seus pauzinhos. Lembrando que se você é uma fagulha da centelha divina, Deus está em você, você também é Deus. Então, falta só alguma coisinha que você precisa conectar para você se ligar a essa centelha divina. Para fazer as coisas acontecerem, ajuda José no Egito, ajuda Moisés, etc. Mas eu vou partir aqui do princípio que Jesus realmente era a encarnação do Logos divino, veio à Terra e tudo que ele falou também é verdade absoluta e o livro é infalível. Existe um momento que Jesus diz pra alguém que essa pessoa tem que nascer de novo. Até então eu tinha interpretado isso como um novo estado de espírito. Sabe quando tu tá triste e aí tu decide ficar feliz e aí tu consegue ficar feliz? Meio que eu tinha interpretado que isso era nascer de novo. Ou por exemplo, tu é uma pessoa que aceita métodos antiéticos e passa pro lado da ética e então tu nasceu de novo porque tu agora vai tomar decisões diferentes que tu nunca havia tomado e vai chegar a caminhos diferentes na tua vida. Só que quando o 38 falou, opa, isso pode ser uma metáfora pro DNA, eu fui pesquisar, o que será que pode significar renascer, só que no biológico? E talvez eu tenha descoberto sem querer o que é o renascer. Todos aqui já sabiam que todos os átomos do corpo trocam ao longo da vida, tá? Só que olha só, as células do sangue, as células vermelhas do sangue, têm um ciclo de vida de aproximadamente 120 dias, ou seja, 4 meses mais ou menos. Ou seja, a cada 4 meses tu tem um sangue novo, e a partir do teu sangue novo vai ser reconstruído o teu coração de novo, o teu fígado de novo, o teu cérebro de novo, mas demora 4 meses pra trocar todo o sangue e tu se tornar uma pessoa nova.
um renascer. Isso começou a explodir muito a minha mente, tá? Só que é claro, eu ainda tenho a interpretação de que é na nossa mente que esse renascer acontece primeiro e depois o sangue se faz de novo, se reconstrói. Até porque é um dado muito simples. Vamos supor que tu comeu comida e tu tá nervoso mentalmente, né? Então, tipo assim, tu tem uma indigestão depois de comer. Por que essa indigestão aconteceu? Porque Por isso que se faz oração antes da refeição. a tua mente afetou o teu estômago, tu ficou nervoso, então se ferrou, entre aspas. Isso significa um dado muito simples, a nossa mente tem a capacidade de influenciar o nosso corpo, e então, possivelmente, tem a capacidade de influenciar o nosso sangue. Então, a transmutação ocorre primeiro na mente, depois no sangue, e depois tu surge como um ser de fé infinita. Agora, o que Jesus fazia quando ele chegava nos lugares? Ele tocava na mente das pessoas, ele dizia, arrependei-vos, pois o reino está próximo, etc. Ou seja, ele fazia as pessoas se transformarem mentalmente. Eu acredito que se uma pessoa segue o caminho cristão e, sabe, lida com os primeiros meses, aqueles primeiros 4 meses de conversão, depois daqueles 4 meses inicial, eu acho que é quase impossível uma pessoa se desvirtuar do caminho crístico. Então o processo é basicamente o seguinte, ó, tu vai colocar na tua cabeça, eu sou um cristão, então isso vai guiar naturalmente o teu corpo, porque a tua mente, o teu cérebro, ele tem impacto direto no teu corpo, então todo o teu sangue se reconstrói e tu tem um novo corpo, entendeu? Um corpo que vem em partes com pensamentos sobre Deus. Isso é tudo muito complicado, muito doido. Bom, quem entende de religião, quem entende do que eu tô falando, quem tentou acompanhar o que eu tentei formular deve estar com a boca aberta nesse exato momento. E é claro, pessoal, eu sou uma pessoa que erra muito, assim, talvez eu tenha entendido tudo errado. E se vocês puderem me dar uma luz nos comentários sobre a opinião de vocês, o que vocês acham, eu ficaria muito feliz, tá? Então, o que eu tenho para mostrar para vocês é que dentro do círculo iniciático existe um livro muito comum, que é o do Wang, o tarô cabalístico, Caminho do Sol, dentro da Cabalá, dentro do tarô, que é a 19ª carta, Caminho de Resh, que significa cabeça, e é a carta do Sol, número 19, né? Ela fala do 30º caminho, é a inteligência dedutiva assim chamada porque os astrólogos deduzem a partir dela o juízo das estrelas e dos signos celestiais e as perfeições de sua ciência, de acordo com as regras de suas resoluções. Ela é chamada de inteligência dedutiva. E aqui existe uma passagem muito interessante que fala aqui, ó. Devemos reiterar aqui uma questão importante que muito frequentemente é negligenciada pelos que discutem os caminhos. Trabalhar os caminhos produz nítidas alterações físico-químicas no corpo humano. No seu programa de estudos Os 32 Caminhos de Sabedoria, Paul Case enfatiza a extensão desses fenômenos. Ao descrever o caminho de Resh, ele declara o seguinte a respeito do homem que alcançou a proeficiência. As acentuadas diferenças internas em relação ao indivíduo médio devem-se às diferenças psicológicas em relação aos estados mentais das pessoas comuns, embora também sejam sinais exteriores de alterações orgânicas no corpo da nova criatura. Ele é química e estruturalmente diferente do homem comum. Existem constituintes diferentes na sua corrente sanguínea. Através do seu sistema nervoso passam correntes de energia que não existem na maioria dos organismos humanos, pois neles estão abertos canais que permanecem fechados nos veículos físicos da maioria das pessoas. No entanto, no corpo de um adepto, os núcleos do cérebro e do sistema nervoso, bem como as glândulas relacionadas com eles, não funcionam da mesma maneira que no corpo da maioria de seus contemporâneos. A estrutura de dupla hélice de DNA foi deduzida por James Watson e Francis Crick há 60 anos e é hoje muito conhecida. O que nem todo mundo sabe, no entanto, é que essa não é a única conformação possível de ácidos nucleicos. A tripla hélice é uma das possibilidades, assim como uma simples fita também é outra possibilidade, uma única cadeia. E também as hélices quádruplas, né, os quartetos. Então, existem várias possibilidades, existem inclusive outras conformações dentro da dupla hélice, né, a forma A do DNA,
a forma Z do DNA. O grande desafio dessa história é chegarmos ao papel biológico dessas estruturas, digamos que alternativas, essas que fogem ao modelo da dupla hélice do Watson. Vamos dizer que o modelo de dupla hélice seja pessoa comum e o modelo de tripla hélice seja uma pessoa espiritualizada. E aí, dentro dessa sequência de dupla hélice, quando a pessoa ativa esse DNA espiritual, você consegue mudar o seu DNA físico. Creio eu que pode ser isso. E aí, conforme a gente vê isso, pensando nisso, já tem gente que já fala sobre aminoácidos e os arcanos dos arcanos maiores. Ó, arcanos maiores estão dentro do tarô e o tarô é composto por 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Esses arcanos maiores falam especificamente da pessoa, da alma da pessoa, de níveis de consciência. E talvez, será que os 22 aminoácidos básicos para a vida não estão intimamente ligados com as 22 letras hebraicas, com os 22 arcanos maiores do tarô? Já tem pessoa falando sobre isso. E na hora que você se conecta a um desses arquétipos, você, a partir do momento que você se conecta realmente com esse arquétipo, né? Será que você não é capaz de trocar alguma coisa na sua genética? Você trazer desse espiritual pro físico? Tá aí a pergunta que não quer calar.